nosso fundo de ações já é bastante tradicional, grande, a gente atende muito o investidor institucional, principalmente. Né? Nesse momento, o interesse da pessoa física em ações ficou menor. Né? Que deveria ser o contrário, talvez, né? Que ele poderia ver nisso uma oportunidade, deveria ver nisso uma oportunidade de médio prazo, né? Quem tem uma poupança 5 anos, 10 anos, esse seria um momento muito bacana para alocar. Então, ações é isso, a gente tem a nossa estratégia baseada em dados, evoluiu muito bem, e o fundo tem produzido resultados muito bons comparado com a competição e com o índice e tudo isso. Então, estou bastante feliz com esse... A alocação está mais em que hoje ali na tua carteira? Sabe que a gente tem lá uma alocação, a gente tem... O nosso fundo vamos dizer, peculiar ou diferente no seguinte sentido, ele é altamente diversificado. Então, a gente tem praticamente 100 nomes. 100? Você imagina que é mais nome do que o Ibovespa, né? É verdade. Que eu não lembro de cabeça agora quantos nomes tem no Ibovespa, mas tem uns 70. Não, o Ibovespa é concentrado em 3 ações ali, 3, 4 ações que sobem ou descem e vão afetar o... 10 empresas são 50% do Ibovespa. Isso. Então, o nosso fundo é muito mais diversificado, que a gente busca uma exposição à economia muito mais ampla. Tá? E então, a maioria dos fundos não, é concentrado ali 10, 15, 20 empresas no máximo. A gente procura fazer justamente o oposto. O que a gente busca é concentrar em determinadas características. Então, o que a gente quer? A gente quer ação que seja barata, a gente quer ação de empresa de alta qualidade, ou seja, alta rentabilidade, a gente quer empresa que cresce, a gente quer ação que esteja em processo de alta, e a gente gosta de ação de baixo risco. Né? Então, a gente procura, através de uma carteira diversificada, a maior concentração possível nessas características. Então, é dizer para você o seguinte, eu não estou tão preocupado se é filé é molho mostarda ou se é feito no não sei como. Eu estou preocupado quanto tem de proteína. Tá? Ou se é arroz ou se é massa, eu estou preocupado quanto tem de carboidrato. Aí você olha para os setores, então? A gente olha para os setores, a gente olha para as empresas individualmente, a gente analisa, os nossos sistemas analisam. A chegar assim, o quanto tem de crescimento nessa empresa? Você vai lá e mede. Quanto tem de... como é que está a avaliação dela relativo ao setor, relativo ao mercado como um todo? Vai lá e mede. Aí você sabe quais são as baratas, quais são as que têm crescimento, quais são. E você agrega todas as informações. E você vai ajustando, quer dizer, você vai arrumando a carteira mês a cada 15 dias. Cada 15 dias. Cada 15 dias. Você calibra a carteira. A gente recalibra. Tomar uma concentração, não precisa falar o nome do papel, mas você tem uma concentração que é... Hoje a gente tem bastante empresa de setor elétrico. Distribuição, e a gente tem setor financeiro bastante também. E o multimercado, cara? Porque o multimercado, eu vejo todos, não sei o de vocês, mas eu vejo todos patinaram, né? Então, nos últimos anos. E aí, como eu trabalhei na Bolsa há muitos anos, eu vi assim, que as empresas não sabem ganhar dinheiro com o mercado em baixa. Tá? O mercado cai, parece que há um medo de fazer uma posição de venda, né? É uma realidade ou Não, você sabe que eu acho que é uma realidade, você está falando no geral, tá? Depois eu falo do que a gente faz. No geral é verdade, e a gente comprova isso, na verdade, a gente fez um estudo lá, Tamer, que a gente criou um índice lá, um Kit Brasil. Então, como é que você cria um Kit Brasil? Eu falo assim, vou ficar um pouco comprado bolsa, um pouco dado juros, um pouco... enfim, você cria lá os ativos pró-risco Brasil. A grande maioria dos fundos multimercados não se diferenciam muito de você estar comprado nesse Kit Brasil. Na média. Lógico que tem os fundos que são diferentes, mas na média não. Então eu acho que prova que você tem razão. Vendem menos do que deviam. Né? Estão mais ligados à posição comprada do que poderiam estar. Porque você tem essa liberdade no multimercado. Sim, você pode fazer o que você quiser. Quando a gente criou o nosso, o que a gente quis? Assim, não, a gente vai querer um fundo que não tenha nenhuma correlação com o risco Brasil e com o risco de bolsa. Um troço que seja, ele vai variar por outras razões, mas não porque subiu, desceu. Ele tem que ser neutro em relação a isso. Né? Então, a Constância Absoluta, que é esse fundo, ele tem sido absolutamente neutro. O que a gente fala é o beta zero, seria o nosso objetivo. Beta é essa... Vocês podem operar tanto comprado quanto vendido. E a gente opera comprado e vendido. Né? Então, por exemplo, a principal estratégia que a gente tem lá é um long short ações. Long short ações é o quê? Eu fico comprado certas ações
e vendido a descoberto em outras tantas para zerar o risco. Sim, tá. E a gente faz isso numa proporção tal que zera o risco da bolsa completamente. Aí a gente tem estratégias de outro tipo, lá, vou chamar trend follow, não vou nem entrar aqui o que é uma descrição, mas o fato é que são pares sempre. Eu estou comprado numa coisa e vendido na outra para descarregar o risco. Tá. Então tudo que a gente faz é voltado para ser... risco de perda e você fica sempre com a diferença entre os dois. Então a gente ganha dinheiro se a gente acertar aquelas ações que vão melhor que outras. Se acertar no par, que vai um melhor que o outro, etc. Mas a gente não corre esse risco de ficar comprado bolsa, comprado Brasil, comprado isso, comprado aquilo. E está indo bem o fundo? O nosso fundo, se você pegar aí nos últimos 5, 6 anos, ele gerou um retorno brutalmente acima do CDI, né? Então, até o ano passado foi mais difícil, a gente ficou no CDI, né, aproximadamente, mas nos últimos 5 anos foi muito bem. E a gente ganhou muito dinheiro na venda. Foi na venda que foi a grande estrela. Fala para todo mundo, vende, cara, né? Mas aí você falou do CDI, a gente entra no famoso 1% ao mês. Voltamos ao 1% ao mês, né? Que era o sonho do brasileiro, não correr risco e ganhar 1% ao mês, né? Quem não quer, né? E você montou um fundo de renda fixa. Foi com esse objetivo de dar essa liquidez ou o cliente está demandando mais o renda fixa agora? Tem muito interesse em renda fixa por causa do nível das taxas de juros, né? E o que a gente percebeu é que a gente falava com o nosso cliente só sobre produto de risco, né? Ações, multimercado, etc. E tem ambientes, como a gente está vivendo hoje, em que o interesse por produto de risco é mais baixo. Então, vamos ter um produto que a gente use essas habilidades, essas capacidades que a gente tem com dados, com análise, etc., para um outro momento de mercado que as pessoas têm interesse mais em renda fixa. Então a gente criou esse produto de renda fixa ativa, em que ele busca entender onde a gente está no ciclo, e comprar o melhor título de renda fixa sem exposição a crédito. A gente não quer, então não tem crédito. É só título soberano. Não, só papel. É só papel do governo. Tá? A gente não quer correr nenhum tipo de risco de crédito. Então a gente lançou esse produto tem agora 4 para 5 meses, foi super bem no início, nesse início, né? Porque, por exemplo, as nossas análises indicavam que o bom era ficar comprado em inflação implícita, que a projeção de inflação no mercado ia subir, que subiu. Então, fatalmente, a gente foi bem acima do CDI. Né? E a gente corre um risco muito limitado. Só para a gente encerrar o leque de investimentos, eu sei que vocês não atuam FDICs, que é crédito privado, e imobiliário. Tá. Os fundos imobiliários também estão bem depreciados, né? E FDIC parece que é a bola da vez, mas tem um risco aqui de ter uma análise bem criteriosa do que você está colocando nesses papéis, nesses fundos. Porque assim, vou começar pelo imobiliário, que eu acho mais fácil, né? O imobiliário, se for de renda, estou pensando no fundo imobiliário, o cidadão tem um imóvel, esse imóvel está alugado e você compra para receber o aluguel. Esse aí tem que estar depreciado por causa da taxa de juros, e eu acho que é um raciocínio muito parecido com ações. Né? O prédio bom está lá, ele pode ficar temporariamente, vai perder um inquilino, mas você está comprando um bom ativo, bem gerido, está comprando uma renda que existe, tudo isso. Eu gosto bastante, acho super legal. E os créditos privados, os famosos FDICs, que agora o investidor que está nos assistindo pode investir, né? Porque agora está aberto a pessoa física. Né? Então, o FDIC você tem que ser bem mais seletivo. Porque FDIC é muito FDIC, né? Então, tem que entender exatamente o que faz, que tipo de crédito tem lá dentro, e cada um vai ter um tipo de risco, às vezes, completamente diferente do outro. Então, esse é um produto que exige você mergulhar mais. Aconselhamento profissional mesmo. Sim, não dá para ir, esse aqui está rendendo. Saber que tipo de papel aí você descobre daqui a um tempo que não está rendendo. Até porque com taxa de juros nesse patamar, o processo de inadimplência nas empresas pode acontecer a qualquer momento. E investimentos no exterior, vocês têm feito alguma coisa? Vocês têm olhado no mercado lá fora? Temos bastante, e esse é um tema que eu gosto muito, porque eu acho que, eu constato, né, não é nem que eu acho, que o brasileiro é um dos investidores menos diversificados internacionalmente que tem no mundo, né? O brasileiro gosta de Brasil, conhece Brasil, investe em Brasil, e não gosta de se aventurar muito para fora por várias razões, né? Tem barreira linguística, jurídica, mas também cultural, né? Tem pouca exposição, não sabe como as coisas funcionam, coisa e tal.
E a gente não acha que isso seja saudável. Acho que o bacana é qualquer investidor ter um pouco do seu dinheiro, pelo menos, alocado fora da economia brasileira. Pensa só no seguinte, o Brasil é quanto? É 2% do PIB mundial. Por que você teria 100% dos seus investimentos só no Brasil? Não devia ter. Né? Devia ter uma parcela muito maior fora. Mas quais são as possibilidades hoje? Hoje em dia, você tem... A gente, por exemplo, está oferecendo, a gente começou a oferecer um primeiro fundo com uma gestora espanhola, uma grande gestora espanhola de crédito europeu. Tá. Então, essa gestora é Arcano, é um parceiro, Arcano, um parceiro que a gente reputa muito bem, faz um trabalho muito sério, tem lá 20 bilhões de euros sob gestão de capital, principalmente europeu, e fazem seleção de crédito lá, não só na Espanha, mas em toda a Europa. Eles compram crédito de empresas europeias, é isso? Isso, compram crédito de empresas europeias. E a gente montou aqui um veículo que investe nas estratégias deles. Né? Então você pode investir através do nosso veículo aqui, que é o Constância Arcano. Você investe em reais? Investe em reais. E esse produto é redeado para reais, ou seja, você não está correndo o risco da moeda. O euro pode subir, cair, tanto faz. O que você vai receber é o CDI mais um prêmio de crédito relacionado a esses créditos europeus. E as empresas são AAA, são empresas... Não, são empresas em geral que têm um nível de crédito mais baixo para você buscar um rendimento um pouco maior, mas é bastante diversificado, eles têm um histórico de seleção de crédito fantástico. Acho que em 10 anos que tem nesse produto, eles não tomaram um default. Um troço impressionante. E isso começou há quanto tempo? 4 meses, você falou? O primeiro, o fundo de renda fixa, que se chama Dumont, esse só Brasil, começou há 4 meses, e o Arcano começou há uns também 3, 4 meses, mais ou menos juntos. Está indo bem. Está indo bem. É uma diversificação, tá? Eu estou investindo em empresas europeias. Isso. Você quer investir em empresas europeias, você tem um canal. Você tem um veículo. A gente vai lançar agora, que eu infelizmente eu não posso falar o nome do parceiro, mas com um parceiro que é uma grande instituição financeira global, um outro produto que vai ser voltado para uns institutos de previdência. Brasil. Tá? Então, o que ele vai fazer? Uma alocação diversificada, global, usando a inteligência de alocação desse parceiro. Interessante isso. Então, vai ser diversificado entre renda variável, renda fixa, entre Estados Unidos, Europa, Ásia, mas utilizando uma parceria de inteligência de alocação deles. Na área de RPTS, que eu acho que é isso que ele está falando, eles investem muito pouco lá fora. Né? Muito pouco. Foi isso que a gente identificou e acha que tem que ter. Né? Eles têm que ter uma diversificação maior. E esse produto, vocês podem, nesse momento, é para previdência... Nesse momento vai ser voltado para os institutos de previdência. Vocês podem voltar isso para o mercado? Podem oferecer isso no segundo momento para o investidor normal? Eu gostaria de possibilitar isso no segundo momento para investidores mais abertos, mas a gente ainda não tem isso formatado. Agora, a taxa de juros está alta globalmente, né? Tá. A gente tem esse cenário dado, né? Outro dia eu estava discutindo com um amigo meu, de um banco também internacional grande, estavam oferecendo um título de um banco grande, com risco Brasil, pagando 13% em dólar. Tá? E qual é o risco? O risco é default Brasil. Tá? E essa era a operação. Né? Então ele falou, mas eu falei 13%, ele falou, porque o risco Brasil agora subiu. Né? Então você tem, não precisa ser 13%, mas você tem uma taxa boa lá fora hoje para investir 5%, 6% em dólar, papéis bons. Né? Os papéis do Tesouro Americano estão pagando mais de 4%. Né? Isso para mim é uma enormidade. É uma enormidade. Né? Então, dólar mais 4, dólar mais 5, você consegue comprar papéis de AAA, né? de crédito maravilhoso, rendendo 5%. Né? E se você quiser correr um pouquinho mais de risco de crédito, bem mais. Então, eu acho que tem muita oportunidade.